Luz e sombra. Este mundo da matéria é mesclado com luz e sombra. Nós escolhemos caminhar em direção à luz ou às sombras. Ninguém escolhe por nós. Mesmo que estejamos em meio às sombras, se desejarmos sinceramente ir em direção à luz, um caminho se abrirá, mostrando a direção iluminada. Agora, ao despertarmos para a verdade que somos a própria luz, perceberemos que as sombras de fato nunca existiram. Simples assim. Olá, povo iluminado, tudo bem? Vamos lá para mais uma reflexão simples assim? Essa reflexão está cada dia mais gostosa, mais agradável de fazer e boas reflexões estão surgindo com as pessoas que estão compartilhando com a gente. Mas vamos lá, deixa o seu like, faça a sua inscrição, aquele que ainda não é inscrito no canal, e acione o sininho para receber as notificações. Cada dia uma reflexão nova. Hoje nós vamos falar sobre algo interessante que acontece no dia a dia. Luz e sombra. Luz e sombra são mesclados. O nosso mundo é mesclado de luz e sombra o tempo todo. O que seriam essas luzes e sombras? Luz seriam os pensamentos iluminados, as coisas otimistas, as alegrias que nós vemos durante o dia, à noite também, né? Mesmo à noite nós vemos muitas coisas lindas. A gente fala de sombra e luz, pensa que luz é só durante o dia, não, à noite também. Então nós temos tudo que vemos com alegria, com paz, são caminhos de luz. Então a pessoa quando chega toda alegre no meio de um povo, fala, aquela pessoa está iluminada, ela está muito alegre, está iluminada. Por isso que eu chamo todos de povo iluminado, anjos de luz, porque eu sinto, eu vejo luz em tudo e em todos. Então esse é o caminho da luz. Mas também neste mundo da matéria existem sombras. O que seriam essas sombras? Pensamentos negativos, tristezas, mágoas, melancolias, coisas desagradáveis que acontecem e vão deixando a gente para baixo. Esses são sombras. E isso está acontecendo o tempo todo. Nós temos sombras a serem trabalhadas dentro de nós, pensamentos obscuros que precisamos colocar à tona e clarear. Grandes filósofos já estudam isso sobre sombra, a sombra interna. Então a sombra está aqui, mesclada no mundo em que vivemos. E sempre nós vamos estar no meio disso. Uma hora alegre, uma hora triste, uma hora vendo coisas alegres, outra hora vendo coisas tristes. E vai ser o tempo todo. Você vê na televisão, na internet, no teu trabalho, no teu estudo, sempre luz e sombra. Essa é a história de luz e sombra. Quem é que faz isso? Somos nós mesmos. Nós mesmos, são os outros que deixam o nosso dia obscuro. Tem gente que fala, mas eu queria tanto que tivesse mais luz ao meu redor, porém as pessoas só ficam colocando sombras, puxando meu tapete, acontece tanta coisa desagradável para mim. Mas quem faz isso? Somos nós mesmos. Não são os outros. Pare, preste atenção. Se você estiver bem alegre, iluminado, radiante, mesmo que alguém tente chegar com tristeza ao seu redor, não consegue. Não tem como. Pense, uma lâmpada acesa, tente colocar a sombra nela, não vai dar. Porque a luz daquela lâmpada é muito forte e a sombra nem chega perto. Porque onde há luz, a sombra, a treva desaparece. Então, nós é que deixamos em alguns momentos entrar a sombra. Quando você baixa a guarda, fica triste ou se comove com a tristeza de alguém ao ponto de ficar triste também, você criou sombras. Você está colocando na frente da luz sombra. O que nós precisamos fazer é abrir a nossa mente e clarear mais. Isso é simples, não custa um centavo. Você só precisa rir mais, procurar mais coisas boas para pensar, para agir. Parar de ficar pensando, eu sou azarado, a minha vida está ruim. Pare. Tem muita coisa boa acontecendo. E quando você pensa dessa maneira, você se ilumina, e aí mesmo que pessoas ou situações tentam obscurecer o seu dia, não conseguem. Você é que determina se vai ter luz ou sombra no teu caminho. Você é que traça esse roteiro. Mas tem um detalhe mais lindo ainda.
que esse é o ponto máximo dessa reflexão de hoje. Nós caminhamos para descobrir que, como nós vimos, luz e sombra depende de nós, que esta luz está dentro de nós. Por que essa luz está dentro de nós? Porque nós somos a própria luz. Nós somos essa fonte de luz. Deus, maravilhoso, nos deu esta fonte de luz que está aqui. E nós vamos radiar, iluminar tudo ao nosso redor, através de um sorriso, de um olhar alegre, de um olhar meigo, de um olhar carinhoso. E mesmo em situações difíceis, nós precisamos estar com a mente radiante. Aliás, principalmente em momentos tristes, nós precisamos estar com a mente radiante. Portanto, não vamos deixar as sombras chegarem perto, vamos ser essa própria luz. Vamos despertar para a própria luz, porque quando despertamos para a luz, percebemos que as sombras nunca existiram. Simples assim.